Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, não só a Terra, como diversos outros planetas, acabaram sendo formados por uma explosão ocorrida no Sol. O planeta Terra é dividido em três camadas, sendo elas a crosta terrestre, a camada mais próxima à superfície terrestre, o manto, a camada mais ao meio, e o núcleo, que por sua vez é dividido em duas partes, o núcleo interno e externo, ambos compostos principalmente por ferro, e sendo o núcleo interno a parte mais quente do planeta Terra. A dinâmica da Terra pode ser dividida em quatro partes: a litosfera, sendo a camada superficial móvel e com rigidez, a atenosfera, sendo a camada situada logo abaixo da litosfera, possui uma temperatura mais elevada e, portanto, apresenta uma rigidez menor, sofrendo deformação mais facilmente. A mesosfera, sendo situada abaixo da atenosfera, sendo caracterizada por apresentar alta viscosidade, ocasionada pelo aumento da pressão com a profundidade, dificultando os movimentos de convecção. E por fim, a endosfera compreende o manto e o núcleo. Corresponde a uma grande massa de elevada densidade, envolvida pela crosta terrestre. Bom, a teoria das placas tectônicas partem do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semi-rígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e os fundos oceânicos. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. A geomorfologia dinâmica nada mais é do que o estudo das formas da Terra. Para ficar mais fácil, vamos ver dessa maneira. Geo significa terra, morfo significa formas e logia é estudo. Tudo junto fica estudo de formas da Terra, que significa geomorfologia. Para que o nosso relevo tenha tais formas, depressão, planalto e planície, é necessária a ajuda de dois agentes modeladores, sendo eles agentes internos e agentes externos. Agentes internos ou endógenos. Eles são provocados pelo calor intenso do interior da Terra, assim modificando o relevo de forma mais acelerada, levando em consideração o tempo geológico da Terra. Tais agentes são tectonismo, vulcanismo e terremotos. A camada da crosta terrestre, camada em que vivemos, é formada por rígidos blocos que chamamos de placas tectônicas, que estão em constante movimento devido ao que está por baixo desta camada, o manto, que encontra-se em estado pastoso, formado por rochas derretidas devido ao calor proveniente do núcleo. As placas tectônicas movimentam-se sobre essa camada, manto. Tais movimentos são chamados de tectonismo, que é dividido em dois processos. Um é hiperogênese e o outro é orogênese. Orogênese. Orogênese são movimentos na horizontal. Ela é classificada por três movimentos, sendo divergente, quando as placas se separam, assim fazendo uma abertura e modificando o relevo. Convergente, quando as placas se chocam e uma não aguenta a pressão da outra, então acaba descendo. E o último é o movimento tangencial ou transformante, que é quando as placas passam lateralmente pela outra. Existem três tipos de orogênese. O primeiro ocorre quando duas placas oceânicas se encontram originando um arco de ilhas. O segundo, quando uma placa oceânica se encontra com uma continental, formando uma cordilheira na beira do continente. E o terceiro, quando duas placas continentais se encontram dando origem a uma grande cordilheira. Além disso, na orogênese ocorrem outros processos como falhamentos, terremotos e vulcanismos. Eperogênese. Eperogênese são movimentos na vertical. Eles ocorrem devido a cobertura por gelo em épocas glaciais, cobertura por grande quantidade de materiais magmáticos oriundos de vulcanismos, como depósitos de lava, cinzas e materiais piroclásticos. É classificada por dois movimentos, descendente ou subsidência, quando o gelo pesa sobre o relevo, fazendo com que ele afunde, entre aspas, e ascendente ou soerguimento, quando o gelo derrete, fazendo com que o relevo soergue, suba no caso. No falhamento, que é um processo atrelado à hiperogênese, acontece o Graben, movimento de rebaixamento, e o Oort, movimento de soerguimento. Vulcanismo. O vulcanismo, como agente modelador do relevo, é responsável pelo surgimento das montanhas e dos planatos.
Na formação de montanhas, toda a lava que é emitida vai sendo armazenada nas proximidades de onde sai todo o material magmático. Deste modo, após vários processos dessa natureza, a montanha é constituída. Os três tipos de erupção vulcânica são efusiva, explosiva e mista. Os vulcões são formações geológicas responsáveis pelo lançamento de magma, que é a lava, cinzas e gases originários no manto, chamada camada interna da Terra, para a superfície. O processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperatura contidas no solo. Terremoto. Os terremotos também transformam o relevo, pois esses abalos muitas vezes são violentos. A gravidade do terremoto é avaliada pela escala Richter, que varia de 1 grau a 9 graus. Entre 2 e 3,4 é imperceptível. Entre 5 e 5,9 desloca objetos pesados e rochas. Esses acontecimentos podem rebaixar, levantar ou promover rachaduras no relevo de maneira muito brusca. Falhamentos. Os falhamentos surgem a partir de pressão verticais ou inclinadas. Geralmente ocorrem em áreas de rochas rígidas de origem cristalina. A colisão entre rochas com essas características provoca rupturas nas mesmas, formando assim falhas. Um exemplo de falha que eu posso dar é Grande Falha de San Andrés. Agentes externos ou exógenos são responsáveis pelo intemperismo, processo natural de decomposição das rochas. Assim, provocam esse desgaste a ação da água, mares, rios, ventos, temperatura e organismos vivos. Existem três formas de intemperismo, sendo eles químico, físico e biológico. Químico: quando a água infiltra nas rochas, iniciando uma dissolução dos minerais, assim provocando a desintegração das rochas. Existe um ditado famoso que explica esse fenômeno: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Físico: quando o calor dilata as rochas e o frio as contrai, resultando na fragmentação das rochas. E biológico, promovida pelas ações de seres vivos, até as ações dos humanos. Um grande exemplo é o crescimento das raízes de árvore, que por muitas das vezes sobe até a superfície.